Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Sou o pastor Daniel Batista, este é o programa Hora da Verdade, iniciando neste momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, de autoria e responsabilidade da Igreja Cenáculo da Fé. Não esqueça disso. Esteja por dentro da nossa grade de programação, estabeleça a conexão virtual e esteja ali no nosso endereço específico, horadaverdade.com. Conheça esse ministério, se aprofunde naquilo que ele tem representado. Vai ser uma coisa muito boa para você, com certeza. Faça uma visita em nossa igreja, na nossa sede em São Paulo, Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte. Esteja lá conosco fisicamente ou então assista um dos nossos cultos transmitidos pela internet no nosso endereço virtual, todas as quintas e domingo. Amém? Vai ser uma alegria muito grande poder tê-los ali, seja virtualmente ou fisicamente, não importa. A Igreja Cenáculo da Fé te espera de braços abertos, ok? Pastor Daniel Batista, hoje no tema Cristologia, o estudo de Cristo, uma coisa importante para nós, base de orientação à Bíblia Sagrada, logicamente, com o propósito que eu já vou te anunciar, amém, com as motivações desta pregação na minha e na tua vida. Não sai daí não, fica aí. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, hoje no tema Cristologia, base de orientação à Bíblia Sagrada, e nós teremos aqui por propósito tornar Jesus Cristo uma evidência, ok? Por isso que dentro da palavra de Deus, biblicamente, se busca o encontro com Cristo.
na evidência. Ok? Por que na evidência? Porque nós não aceitaríamos professar alguém, professar um nome que não existe. Isso com certeza é frustrante para mim, é frustrante para você, inclusive para mim como pregador. Porque eu não estou aqui para dar conto de fadas para ninguém, mas para anunciar uma pessoa que existe, alguém vivo, existente, concreto, amém? Que deveria, logicamente, ser para você também. Então essa pregação, tornar Jesus Cristo em evidência, hoje aqui nesse programa, tende a fortalecer a base espiritual da igreja, da minha vida e da tua vida, que é a confissão de fé. Cujo Romanos 10, 9 diz que se com a nossa boca confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e em nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos, pois o coração, com o coração, se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A confissão de fé que é uma condicional de Deus para o homem se salvar. E eu digo a vocês que a confissão de fé, ela tem o papel, na minha, na tua vida, o seguinte papel, de nos colocar à disposição de Cristo, no seguinte quesito: concordância, obediência, a plena adoração, ou a plenitude da adoração, o comportamento e a confiança de quem o professa. São coisas importantes que estão contidas na fé, que o apóstolo Paulo trata como um depósito a Cristo, aonde precisa e necessita não só ser declarado de maneira formal, como também de maneira espiritual, de coração. Nós temos que viver Cristo não só de maneira expressiva, como também de maneira verdadeira, espiritual, interiormente, vivendo isso. Então a confissão de fé é a base de sustentação da igreja, no que diz respeito à graça, à misericórdia de Deus manifesta no seu Filho unigênito, para o propósito do Calvário, que todos nós aqui com certeza queremos participar. E a partir do momento em que nós confessamos a Jesus Cristo, nós damos entrada à graça, à misericórdia de Deus. Por quê? A confissão de fé dá a Jesus o domínio, dá a Jesus pessoa legítima, dá a Jesus plano perfeito. É isso, confissão de fé elege a Jesus Cristo como decisão final na nossa vida, elege a Jesus como proposta de salvação legítima, elege Jesus como esperança de salvação eterna. E se nós não estivermos vivendo isso de coração, de maneira profunda, de maneira sincera, que diríamos: se Jesus Cristo não nos vier absoluto, completo, segundo a palavra de Deus, se a confissão de fé não for verdadeira, sincera, espiritualmente verdadeira, nós passamos a termos os privilégios da graça retido, temos a salvação comprometida. Então a confissão de fé é uma coisa muito importante na vida de uma pessoa que procura a salvação em Cristo, porque ela vai ter que aceitar Jesus inteiramente, tudo que Ele representa. E hoje, o objetivo dessa pregação, tornar Jesus uma evidência, é para te mostrar exatamente o que anda circulando dentro do cristianismo, o que impede, é óbvio, de que a confissão de fé seja realmente bíblica, verdadeira, salvística, porque ela traz aquilo que eu lhe receitei: concordância, ela traz obediência, ela traz a plenitude da adoração, ela traz a confiança que todos nós devemos depositar na pessoa única de Jesus Cristo, porque senão a salvação ela está cortada. Se Deus não convencesse de que aceitamos Jesus de maneira verdadeira, está aqui Romanos 10 para você verificar. Nós estamos perdidos, salvação não vai chegar aí, não vai chegar aqui. Por quê? Porque nós estamos nada mais do que confessando de maneira falsa, diríamos de maneira modificada, parcial. Eu vou citar para vocês aqui, nesse momento, o que anda circulando dentro do cristianismo a nível de conspiração. Hoje trataremos aqui
Jesus Cristo é evidência quanto à questão de registro histórico. Quando você ouvir falar que Jesus é mito, que você escutar dizer que Jesus é fruto de imaginação, porque é uma pessoa fictícia, que nunca existiu, que foi elaborada por parte de homens que interessavam em implementar uma religião mundial no mundo, ou coisa parecida, que eu já vou dizer para você, da onde saiu isso? Você tem total direito e confirmação para contestar e dizer que isso é uma mentira. Porque há 4 evidências comprovadas na história acerca de quem é Jesus. Pode não se dizer que ele é Senhor, Salvador, o ressurreto. Pode não se admitir Cristo nesta condicional. Mas mentir, aliás, afirmar que ele não existe, isso é não conhecer a história e não ouvir o que a história tem a dizer. A primeira coisa é a prova das testemunhas oculares. A Bíblia Sagrada, como narrativa histórica fundamental, que diríamos ela não é espiritual só, ela é um fato histórico, porque as testemunhas que descrevem Cristo no Antigo e no Novo Testamento, seja por questão messiânica ou encarnada, todas as testemunhas existem. Todos aqueles que escreveram ou descreveram acerca de Cristo, por investigação, por parte da história, se comprova cada um deles. Cada um deles. Quando eu digo que Jesus não existe, ou que ele é uma mitologia, que ele é fruto de imaginação, eu estou exatamente me defrontando com esta realidade. Porque a mentira se estendeu por séculos, não é verdade? Então como que eu posso acreditar numa coisa dessa? Que todos que descrevem Cristo na Bíblia Sagrada conseguiram ser influenciados por uma pessoa só em tantos anos, em tantas eras. Como é que eu posso acreditar numa coisa dessa? E eles foram pesquisar e investigar e chegaram numa conclusão que não tem como negar a existência de Cristo na história. Quanto à prova documental, que o credo primitivo tem fé cristã, e antes que os evangelhos fossem escritos, a igreja já vivia isso. Uma coisa importantíssima, que a igreja já estava fundamentada na morte e na ressurreição de Cristo, ou seja, a história, a questão da conservação literária nos traz um documento importante de que o que a igreja viveu, o que a igreja representou, o que ela pregou, anunciou, influenciou, difundiu, não poderia ser possível com uma ficção, com uma pessoa que não existiu. Porque volto a reforçar, a prova documental que está na tua Bíblia aí é histórica, e ela nos traz a informação de que antes que a Bíblia fosse escrita no Novo Testamento, eles já viviam isso. Terceira coisa, prova científica. Quanto à questão arqueológica e a vida humana de Jesus. Cada metro quadrado que ele diz que esteve lá, a arqueologia comprova. Cada metro quadrado que ele andou, que ele pregou, que ele falou, se comprova na arqueologia. Então nós temos aqui testemunhas existentes, por meio da investigação se comprova isso. A prova documental do credo da igreja primitiva, quando não se haviam livros escritos ainda. E a parte arqueológica, que comprova que Jesus realmente esteve lá, andou lá, passeou ali, pregou, marcou, evidenciou obra. Então dizer que Jesus não existe, trata-se de um interesse próprio, pessoal, não de uma confirmação, de um fundamento consistente de alguém que realmente foi atrás, procurou investigar, procurou juntar informações cabíveis, honestas, verdadeiras. É gente maliciosa, gente maldosa, que anda pregando isso por aí, a fim exatamente de
tirar as pessoas do amor de Cristo, afastá-las de Jesus por dúvidas, por descrenças, por incredulidades, aonde a confissão de fé dentro da igreja já passa a estar comprometida. O principal fundamento espiritual da igreja, que é a confissão, já não pode mais ser vista como base espiritual nos dias de hoje, porque as pessoas estão completamente desorientadas, sem uma concepção formada acerca de Cristo. Isso é perigoso, meus amados, porque a salvação pode estar retida na vida dessas pessoas por elas não terem a certeza e a convicção de quem é Jesus. Uma coisa que eu não posso deixar de dizer aqui, a prova corroborativa, o martírio de cristãos pela causa cristã. Existem evidências confiáveis de Jesus, além das suas biografias, ou seja, que a história, não por intermédio da Bíblia, mas de outras fontes, não pode negar que morreu tanta gente foi sacrificada por esta causa, que chega-se na conclusão, tanta gente morrendo, tanta gente padecendo, por alguém que não existe, por alguém que é ficção, que é ilusão, que foi uma criação apostólica, por interesse específico que era estabelecer uma religião. Isso é odioso, maldito, maligno, porque, como eu disse para você, isso se comprova na história, e está lá em Roma, só em Roma, mais de 1.700.000 sepulturas de cristãos que foram mortos ali por debaixo mesmo daquela cidade, para comprovar para você que está me ouvindo aqui agora, que essas pessoas não poderiam estar influenciadas por alguém que não existiu, mas muito bem alicerçadas em alguém que deixou a elas a marca daquilo que nós todos devemos crer, viver e buscar. E a contestação histórica é de que o Jesus da história é o mesmo Jesus da fé. Que a fé não mente quando ela fala o que ele é. Porque tudo que ela fala, o que ele viveu, representou, o que ele operou, até mesmo o que ele pregou, se comprova na história, por meio de testemunhas, de provas documentais, arqueologia e até mesmo outras fontes que não sejam a Bíblia. Então nós estamos falando do que aqui? De uma coisa que está se difundindo aí, que não tem base, que não tem fundamento, que não tem confirmação, que é uma mera conspiração contra o nome de Cristo, e como mesmo João disse, o espírito do anticristo já está no mundo, os anticristos já estão no mundo. Agora, pastor, de onde vem essa doença de querer acreditar, pastor, que Jesus não existiu? Da onde vem essa alegação? Da teosofia. Você sabe o que é isso? Os famosos teólogos que estão baseados em filosofia, ciência e não Bíblia, e eles estão ali trabalhados, alicerçados naquilo que está reconhecido que é o enxame, né? Está o enxame do anticristianismo, que é o iluminismo. Para você poder que está me ouvindo aí entender, a maçonaria. Porque a maçonaria é mais ou menos assim: nós cremos em Jesus, e a Bíblia está aqui, mas num pano preto, numa mesa triangular, com um crânio em cima dela, mas como proposta, decisão final e eternidade ou esperança eterna, eles não acreditam. Jesus está lá, mas ele não é decisão final, ele não é uma proposta legítima, como não é uma esperança eterna, e o planejamento deles deixa muito bem claro: é mais mundo do que o céu. E eles afirmam que Jesus está lá, só que é de lá que se emigrou as ideias, aliás, que saiu as ideias, entendeu? Que saiu o trâmite para se elaborar, entendeu? Essa conspiração de colocar as pessoas contra a palavra de Deus, contra as provas também históricas, e passarem a terem pensamentos incrédulos, réprobos, entendeu? Totalmente desviadas, e a gente passou a perceber dentro da igreja que a igreja não tem mais uma confissão de fé alicerçada nesse Cristo, nesse Senhor absoluto, cujo eu te defini aqui, que deve-se ter decisão final, proposta legítima, esperança
eterna na minha e na tua vida, aonde passamos a depositar em Cristo para sermos salvos, toda concordância, obediência, adoração, comportamento legítimo e confiança em tudo aquilo que Jesus fala e que Jesus é. Porque a partir do momento que tiver rachaduras, a partir do momento que estiver ali algum vestígio de incerteza, algum vestígio de desconfiança, a minha e a tua salvação está comprometida. A teosofia, a filosofia e a ciência, dentro da teologia, esses conspiradores de Cristo, esses filhos do diabo, eles estão por aí, fazendo palestras, entendeu? Livros, e isso está como material didático dentro da própria igreja, onde a própria igreja evangélica, ela não está tendo força para falar Jesus Cristo, esse nome de peso, entendeu, que se diferencia das demais religiões. Ela não está tendo força, porque ela já virou ecumênica, pacifista, política, filósofa, entendeu, mas não é evangelista, não é pregadora da cruz. A mensagem da cruz que é loucura para aqueles que perecem, mas para nós ela é o poder de Deus. Que a tua confissão de fé, ela tenha base bíblica, porque se ela não tiver uma confissão legítima, se a tua vida não estiver alicerçada nisso que eu estou lhe pregando aqui, se isso não convencer a Deus, a tua salvação, ou a minha, ou a de todos, está comprometida. E passamos a ter os privilégios da graça retidos no céu, por não aceitar que Jesus seja o tudo, não uma coisa parcial, mas o tudo. Daqui a pouco, pastor Daniel, eu volto orando por você, não sai daí. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do anticristo. DVDs da série Apocalipse, ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: operadora 11 2307 4211 ou 971606768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Bem,
meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Nós vamos para a oração. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento onde pudemos ouvir a tua palavra. Pois sabemos, meu Senhor, que ela é a verdade, e quem a conhecer se libertará. Sabemos, meu Senhor, que neste momento estamos vivendo os últimos dias, que o Senhor está prestes a voltar e a arrebatar a sua igreja da terra, porque os sinais confirmam isso. Te pedimos a tua misericórdia e a tua graça, Senhor, por todos aqueles que ouviram esta mensagem, que eles sejam, Senhor, convertidos, libertos da iniquidade, que as almas que ouviram esta palavra, Senhor, voltem para a fé, para o amor, para a obediência cristã. Ele implora, meu Senhor Jesus, liberta, quebra toda a malignidade, toda a potestade, todo demônio, toda rejeição, toda soberba e impenitência. Eu te peço, Jesus, salva, liberta, cura, para a glória do teu santo nome nós te suplicamos. Amém, Jesus, amém, Senhor. Meus amados irmãos, como todo mundo pode ver, meu tempo é curto, mas pastor Daniel, eu volto. O programa Hora da Verdade veio para ficar. Que Deus abençoe todos vocês. A reprise dos programas você assiste em nosso site, horadaverdade.com. Vá assistir, vá conferir. Muita palavra aí para te edificar e te salvar, te levar mais perto de Cristo. E eu tenho certeza disso. Um beijo, um abraço, Maranata. Deus abençoe todos vocês e até o próximo programa.